companheirismo da família. Vamos lá para o estudo. Diz assim, ó, Meu deve Deus. os pais, devem os pais, só um minutinho aqui, gente, só para eu silenciar os microfones, tá bom? Para a gente não ter nenhum tipo de. Ok. Devem os pais familiarizar-se com os filhos. Esse aqui é a primeira, é o primeiro, é o primeiro, como é que eu posso dizer? Primeiro conselho que nós recebemos da leitura do capítulo 30 desse livro, tá bom? Alguns pais, irmãos, não compreendem os filhos e não se relacionam verdadeiramente com eles. Existe com frequência grande separação entre aqueles e estes. Caso penetrasse os pais mais plenamente no sentimento dos filhos e verificasse o que lhes está no coração, isto exerceria sobre eles uma influência benéfica. Pai e mãe devem trabalhar unidos em plena simpatia mútua. Devem fazer-se companheiros dos filhos. Os pais devem estudar a maneira melhor e mais bem-sucedida de ganhar o amor e a confiança dos filhos, a fim de poderem guiá-los no caminho direito. Devem eles refletir o sol do amor na família. Que interessante conselho, não é verdade? Deus está dizendo aqui que eu e você temos que ter relacionamento com os nossos filhos. E nós precisamos, com frequência, irmãos, com frequência, nos relacionar com eles, conversar com eles, entendê-los, que eles possam sentir a confiança em nós e até na simpatia pelos pais e os pais também pelos filhos. E esse conselho ele é muito interessante, por quê, pastor? Porque tem muitos pais que não conversam com os filhos, muitos filhos que não conversam com os pais. E aí qual é o problema? A pessoa mais preparada, ou pelo menos que deve ser a pessoa mais preparada para aconselhar, é os pais. Então, os pais precisam estudar uma maneira melhor e bem-sucedida de ganhar o amor e a confiança dos filhos. Continuamos. Encorajamento e louvor. Diz assim, ó: as crianças gostam de ter companhia e raramente se podem divertir sozinhas. Elas anseiam simpatia e ternura. O que lhes dá prazer, elas creem que também dá prazer para a mãezinha dela. E é natural que a ela se dirijam com suas pequeninas alegrias e pesares. A mãe não deve ferir-lhes o coraçãozinho, tratando com indiferença essas coisas que, embora insignificantes para elas são de grande importância para as crianças. A simpatia e a aprovação que ela lhe dispensa são preciosas. Um olhar de aprovação, irmãos, uma palavra de animação ou louvor serão como um raio de sol em seu coraçãozinho, tornando-as, às vezes, felizes em todo dia. Percebeu? As crianças, irmãos, elas gostam de ter companhia, o texto vai dizer. Isso dá prazer a elas e elas pensam muitas vezes que aquilo que dá prazer para ela dá prazer também para a mãe e dá prazer também para o pai. O problema é que muitas vezes a forma como nós lidamos com os nossos filhos machuca as crianças e vai tornando cada vez mais pesado esse relacionamento, fazendo com que o filho não tenha mais confiança no pai ou na mãe. Porque quando ele chega para contar alguma novidade para o pai e para a mãe, a forma como o pai e a mãe entendem aquela novidade, às vezes não é da mesma forma que o filho está entendendo. E aí faz o quê? Ao invés de abraçar, aconselhar, conversar, já briga, já o trata de uma forma dura. Aí a criança já vai perdendo aquele desejo de falar as coisas para os pais. Percebeu? Então aqui diz assim, ó: a mãe nunca deve ferir-lhes o coração dos seus filhos, tratando com indiferença. Coisas que para ela pode ser insignificantes são de grande importância para as crianças. Então você não pode tratar sua filha ou seu filho com indiferença, né? Ou tratar mal uma noticiazinha que ele quer contar para você. Eu já vi casos onde o filho chega todo feliz contando uma notícia da escola, por exemplo, uma nota que foi boa, e o pai, em vez de olhar para aquilo ali, parabenizar, ficar feliz, falar, ah, tá certo, isso aí
Isso aí é obrigação. Aí a criança começa a perder aquele ímpeto de querer se alegrar com algumas conquistas, porque o pai e a mãe às vezes não dão valor para aquilo, né? A simpatia não existe dentro de casa. Muitas vezes o filho chega, quer contar uma notícia pro pai ou pra mãe, né? Coisas muito pessoais. E aí o pai e a mãe censura aquela informação. E aí o filho já vai perdendo a confiança, aí já não tem mais desejo de contar as coisas pro pai, vai perdendo a confiança e vai começar a ter segredos com os pais em casa. Depois, quando os pais descobrem, tá acontecendo coisas muito complicadas com os filhos, porque não tem esse relacionamento entre pai e entre filho. É interessante, né, irmãos? Isso é uma pura verdade. Isso é uma pura verdade. Aqui diz, ó, confidentes dos filhos. Os pais precisam ser confidentes dos filhos. Os pais devem animar os filhos a confiar neles e desabafar com eles o coração. Aqui diz, desabafar com eles o coração quando tem desgostos em suas diárias contrariedades e provas. Instruí-os bondosamente e ligai-os ao vosso coração. É um tempo crítico para as crianças. Influências serão exercidas sobre elas a fim de aliená-las de vocês. E cumpre-vos contrabalanceá-las. Ensinar-lhes, irmãos, olha só, a fazerem de vós seus confidentes. Segredem-vos elas ao ouvido as suas provas e as suas alegrias. Percebeu? Os pais precisam ser os confidentes dos filhos. Que os filhos aprendam dos pais que eles podem confiar nos pais e os pais vão guardar os segredos dos filhos, das provas e das alegrias. A Bíblia diz que a Bíblia não, desculpa, esse material diz aqui, ó, que os pais devem animar os filhos a confiar neles, a desabafar com eles, a contar os problemas, as situações. Precisa falar tanto aquilo que agrada o coração, tanto do pai, como não, como aquilo que desagrada, mas precisa ouvir o que o filho tem para dizer para você. A pergunta que eu faço a você, paizinho e mãezinha, é a seguinte: o teu filho tem conversado com você sobre assuntos que muitas vezes parecem críticos? Como, por exemplo, se você tiver filho adolescente, o teu filho tem confiança em chegar com você e falar sobre os sentimentos que ele tem, os sentimentos que ela tem? Tem confiança de falar para você? Tem confiança de olhar para você e dizer: papai, mamãe, eu estou sentindo isso, eu estou passando por isso. É algo normal? Eu estava ouvindo aí uma história anteontem de um rapaz que ele é filho de, ele é de família pastoral, né? E de alguma forma ele estava preso dentro ali dos seus sentimentos e ele não podia conversar com o pai nem com a mãe sobre aquele assunto, porque os pais não lhe davam a atenção necessária. E aí o que ele fez? Ele foi contar os problemas da família pastoral no local onde ele estava. É, no local ali entre os amigos, né, na escola e tudo aquilo, e aquilo gerou um problema muito grande para a família dele, muito grande porque o pai, né, era pastor, continua sendo pastor, acredito, começou a perder um pouco ali da influência e do testemunho, do poder do testemunho positivo, né, porque aquele filho não estava sendo ouvido pelo pai ou pela mãe, e ali ele começou a informar outras pessoas de coisas que ele estava sentindo, que ele precisava que isso fosse resolvido dentro de casa. Ele precisava desabafar. E aí, como ele não encontrou isso dentro de casa para desabafar, aquilo gerou um problema muito grande, porque ele foi desabafar fora. E quando desabafou fora, levou informações a mais que deveria levar. E aí gerou um problema muito grande para a família dele. Isso tem acontecido muitas vezes, porque muitos pais não têm dado a atenção devida aos problemas dos filhos. Então, você que é pai, ensine o teu filho a fazer de você um confidente, que você seja a pessoa mais confiável que o teu filho possa conversar, que você escute o que ele tem para dizer e instrua da forma que deve ser instruído, irmão. Chame o teu filho para mais perto de você e tenha o costume de educá-los nas orientações que são divinas. Você tem feito isso? Na tua casa tem havido esta confiança? Eu lembro um dia que eu fui fazer uma visita para uma família e cheguei lá e tinha umas filhas, né? A irmã tinha umas filhas e ali eu conversando com a irmã, aí a irmã com a cara assim meio fechada, meio triste, e eu
chegou as filhas dela e eu comecei a perguntar, e como vocês estão? Como é que funciona, tal, 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 a escola e tudo isso. Aí elas começaram a falar, né, abertamente começaram a falar, e a mãe falava assim, eu não sabia disso, não. Eu não conhecia isso, não. Na verdade, pastor, ela mencionou, as minhas filhas têm me bloqueado nas redes sociais para que eu não saiba das coisas. Ela começou a falar assim. Tem me bloqueado, elas fazem as coisas escondidas de mim, e assim, assim, assim. Em algum momento, essa quebra de confiança aconteceu, ou também, claro, que existe também ali o desejo do pecado, né, por parte do adolescente, e às vezes ele quer fazer algo que sabe que os pais não vão se agradar. Existe essa possibilidade. Mas quando tem a conversa aberta com o seu filho, com a sua filha, a probabilidade de ele evitar fazer coisas erradas é muito grande. É muito grande, porque ele vai levar em consideração a conversa que ele tem com os pais. Um dos sentimentos que ele vai ter é de amor e de preocupação pelos pais, pela mãe e pelo paizinho. Ou o fato de você conversar e conversar, mas conversar de uma forma que faça com que ele entenda que ele pode confiar em você, vai fazer com que ele pense em você na hora de tomar algumas atitudes. E uma das coisas mais interessantes para um filho é quando ele tem a sabedoria ainda nesse processo de maturação. Por quê? Porque ele vai pensar muito nos pais dele. Muito. Ele vai dizer: se eu fizer isso aqui, eu vou desonrar o meu pai e minha mãe. Mas para que tenha esse sentimento na cabeça da criança, ou do jovem, do adolescente, é importante que tenha uma conversa franca e que tenha confiança dentro do lar. Ficou claro para você essa informação que eu dei agora? Então, por favor, faça e anime os teus filhos a confiar em você. Confiar em você. E a informação que ele leva para você, não fique passando para os parentes, para os irmãos, para os seus irmãos, para os seus pais. Eu estou falando para você, pai, agora, tá? Para os seus pais, para os seus amigos. Não fique falando, ah, minha filha me contou isso, isso, isso. Não faça isso. É uma questão confidencial. Então você é o guarda ali daquela coisa. Claro que tem algumas informações que você vai ter que participar ao pai, né? Obviamente. Mas tem coisas que você é o confidente. A mãe é o confidente, o pai é o confidente. Tenha esse relacionamento com o seu filho e você vai perceber que você vai ligar o teu coração ao dele e isso vai trazer muitos benefícios à sua família. Os filhos seriam poupados de muitos males, irmãos, fossem eles mais familiares com os seus pais. Estes devem estimular neles a disposição de ser abertos e francos com eles, e lhes levarem suas dificuldades, e a quando se acharem perplexos quanto à direção certa a tomar, a exporem a questão diante de seus pais, tal como eles a veem, pedindo-lhes conselho. Quem é tão capaz de ver e indicar o perigo que eles correm, como os pais piedosos? Quem pode, irmãos, como eles, compreender o temperamento particular dos seus filhos? A mãe que observou toda a disposição de espírito desde a infância, estando assim familiarizada com a natural inclinação, está mais bem preparada para aconselhar seus filhos. Quem pode dizer tão bem quais os traços de caráter a combater e restringir como a mãe, ajudada pelo pai? Percebeu? Quem é tão capaz, irmãos, de indicar os perigos, conhecendo a personalidade, conhecendo o caráter, conhecendo o temperamento dos filhos? São os pais. Os pais são as pessoas, são as melhores pessoas para poder indicar um melhor caminho para os filhos. Por isso, esse conselho é precioso. É muito importante que você aconselhe, e dessa forma os seus filhos seriam poupados de muitos males. Obviamente, eu deixo aqui o parênteses. Existe a decisão pessoal do filho. E muitas vezes os nossos filhos estão tomando decisões muito erradas, né? Eles tomam decisões erradas, mesmo diante de conselhos dos pais. Só que eu sempre digo, quando há confiança dos filhos nos pais e quando o relacionamento ele é constante, existe conversa dentro do lar, você e seu filho, existe uma probabilidade de o filho se preocupar com o pai na tomada de decisão. Percebeu? Ou seja, quando existem essas conversas, os filhos se preocupam muito com o pai e com os conselhos que os pais dão a eles. Quando não existe esse relacionamento, os filhos muitas vezes não se preocupam com o que o pai vai pensar daquilo e toma decisões equivocadas, pensando apenas em si mesmo. Entendeu? Pensando apenas em si mesmo. Então é importante que exista essa
essa consciência por parte dos pais. Falta tempo. Essa aqui é uma das desculpas que os pais trazem ou colocam para não se relacionar com os filhos. Diz assim, ó: falta tempo, diz o pai. Não tenho tempo de dedicar-me à instrução de meus filhos. Não tenho tempo de dedicar-me a prazeres sociais domésticos. Então, olha só como é duro isso aqui, ó. Então você não devia ter tomado tempo para sobre vocês a responsabilidade de ter uma família. Se não tem tempo para cuidar dos filhos, para sair com os filhos, para conversar com os filhos, então não deveria ter tempo para ter tirado, não deveria ter tirado esse tempo para formar uma família. Privando-os do tempo que lhes pertence por direito, estáis lhes roubando a educação que deviam receber de vossas mãos, pais, mães. Se tendes filhos, tendes uma obra a fazer, em união com a mãe, na formação do caráter deles. Eis a afirmação de muitas mães: não tenho tempo de estar com meus filhos. Percebeu? É por falta desse tempo que muitos estão tendo falta de tempo, que muitos filhos estão entrando aí em ciladas. Ciladas que o inimigo é que fica feliz, né? Os pais não sabem o que está acontecendo com os filhos, não tem tempo para criá-los ou educá-los, e eles vão sendo educados pelo mundo. E aí depois eles estão aí tomando decisões equivocadas, passando para as fileiras do inimigo. E eu digo isso com muita tristeza no coração. Tem muitos filhos de irmãos fiéis que estão acontecendo o quê? Que estão passando para as fileiras do inimigo, porque por falta de um tempo. Já ouvi várias reclamações de filhos dizendo: o que eu queria era o meu pai, era o tempo do meu pai, o tempo da minha mãe. Não tem, nunca tive. O trabalho sempre foi mais importante para eles do que a gente. Então, às vezes, eles tomam decisões por rebeldia para deixar uma mensagem. É errado, claro, todo lado está errado. Mas nós, como pais, precisamos ser sábios em relação a este assunto. A responsabilidade maior é nossa, né? Então, essa ideia de eu não tenho tempo, aqui diz, então não devia ter tempo para ter tido uma família, se você não tem tempo para os filhos. É dura essa mensagem, não é? Não é verdade? Você está achando você tá achando que essa mensagem ela é importante? Ela é relevante? Coloca aí que eu quero ver sua mensagem depois nos comentários aí, no chatzinho aqui. Então, eu também acho. Eu acho que é muito relevante e acho que realmente a gente precisa tomar muito cuidado com este assunto e levar em consideração este assunto. Aqui diz, ó: eis a afirmação de muitas mães. Muitas mães dizem assim, ó: não tenho tempo de estar com meus filhos. Então, por amor de Cristo, despendei menos tempo com vossa indumentária. Negligenciai vosso adorno pessoal e o fazer e receber visitas. Negligenciai cozinhar uma variedade interminável de pratos. Mas nunca, nunca negligencieis vossos filhos, que é a palha em face do trigo, que nada se interpõe entre vocês e os melhores interesses de vossos filhos. Percebeu? Aqui diz, ó, quer negligenciar alguma coisa? Negligencie o tempo que você gasta com adorno pessoal. Negligencie o tempo que você gasta para receber pessoas, fazer intermináveis pratos. Negligencie esse tipo de coisa, mas nunca, nunca negligencie os teus filhos. Nunca. É forte, né, irmãos? É muito forte. Então nunca faça isso, porque daqui a pouco consequências tremendas, grandiosas vão acontecer. Muitas consequências vão acontecer. Então não negligencie os seus filhos. Ah, pastor, você está falando isso aí, mas eu não tenho tempo mesmo, não. Isso aí é para mim. Pois é, irmão. Então pense com carinho esse assunto. A tua decisão hoje, ela vai trazer consequências no futuro. A questão que eu pergunto a você é: olhando para a tua vida hoje, analisando tudo o que está acontecendo dentro do teu lar, as consequências que vão acontecer na tua vida no futuro vão ser positivas ou negativas? Você acha que o caminho que você está levando agora, o relacionamento com os filhos, a tua vida espiritual, você está construindo o quê? Pontes, eu vou dizer assim, pontes para que o teu filho conheça a Deus, ou muros para que o teu filho não conheça a Deus, se feche na sua, não tenha confiança em você e daqui a uns dias tome decisões que sejam contrárias à vontade do Senhor. Pensa com carinho neste assunto, irmão, porque os teus filhos são como é que pode dizer? A herança do Senhor. E ontem nós comentamos sobre isso, que quando você educa seu filho da forma correta, você está cooperando com Deus na educação dos seus filhos. Então, para educar os meus filhos, ensiná-los de uma forma melhor,
o relacionamento é muito importante entre mim e meu filho. Tem pais que nem falam com os filhos. Tem pais que não falam, não tem relacionamento nenhum com os filhos, né? É só aquela coisa normal, bom dia e tchau, e vai embora, não quer saber. Os filhos chegam com as preocupações, não querem saber. Então, assim, é um negócio muito complicado que tem atrapalhado, tem prejudicado muitas famílias. Sobrecarregadas de muitos cuidados, as mães sentem que não podem, às vezes, dedicar tempo para instruir seus pequenos e dispensar-lhes amor e simpatia. Lembram-se elas, no entanto, de que se os filhos não encontram nos pais e no lar aquilo que lhes satisfaz o desejo que experimentam de afeto e companheirismo, elas voltam-se para outras fontes, onde tanto a mente como o caráter podem perigar. Forte isso aqui, não é não? Então, se você não tem tempo para os seus filhos, se você não tem como dedicar um tempo para instruir seus pequenos, eles vão procurar outras fontes de instrução. E o que que nós encontramos aí fora, irmãos, como fonte de instrução? Só coisa complicado, não é não? Quem vai aconselhar teu filho, muitas vezes, é uma pessoa, um delinquente. Quem vai aconselhar teu filho é uma pessoa que está com experiência no mundo das drogas, no mundo das bebidas, é, com atitudes como furto e outras coisas mais. Esse vai ser o conselho que teu filho vai ter. Vai ser um adúltero que vai educar o teu filho ou a tua filha no adultério, na prostituição. É isso que vai acontecer. Se não tiver relacionamento com o filho, isso vai acontecer. Aqui diz, ó, junto aos filhos no trabalho e nas recreações. Concedei algumas de vossas horas de lazer aos filhos. Associai-vos com eles no trabalho e nos esportes, e ganhai-lhes a confiança. Cultivai-lhes a amizade. Dediquem os pais às noites às suas famílias. Ponham de lado os cuidados e perplexidades com os trabalhos do dia. Percebeu? Concedei-vos, irmãos, sempre algumas horas de lazer aos seus filhos. Ah, pastor, não tenho tempo, estou cansado. Irmão, faça esse esforço. Você vai ver como isso vai fazer tão bem a você e seus filhos. Aqui em casa é o seguinte, nós temos uma filha que ela não está morando com a gente, ela está no internato. Mas todo dia a gente faz questão de ligar para ela. Quando não dá para falar com ela todo dia devido à internet, outra coisa, a gente faz, corre, tenta conversar com ela todo o tempo e ali, e orienta, né? Obviamente, chega um período onde a gente tem que tomar algumas decisões, né? Infelizmente, a decisão que nós tomamos, eu e minha esposa nesse momento, foi colocar ela no internato. Pra gente machuca um pouquinho, né? Porque a gente gosta de ver os filhos perto da gente. Mas no sentido espiritual, tem ajudado muito a nossa filha, porque ela está envolvida diretamente com as coisas de Deus, né? Participa de todos os eventos, missionária, muito missionária, prega, canta, faz tudo isso. Então a gente fica feliz porque naquele local ela também tem amizades positivas e ela não tem perdido ali o desejo de conversar com os pais e todo tempo ela liga, papai, mamãe, eu tô com muita saudade, eu quero estar com vocês e ela abre o coração, né? Para mim, irmão, vou logo ser sincero com vocês, para mim um dos assuntos mais difíceis nesse período de juventude é esses assuntos de relacionamento, né? É muito complicado. Só que a minha filha ela tem tranquilidade em conversar comigo sobre esses assuntos. Tranquilidade, porque eu, de alguma forma eu no passado não aceitava de forma nenhuma qualquer tipo de assunto relacionado a isso aí. Minha filha vai fazer 16 anos, já está chegando no período de conversar sobre isso e ela tem tranquilidade em chegar comigo e falar: papai, aconteceu isso, assim, assim, assim. Eu quero passar para o senhor, porque para mim o senhor é muito importante o que o senhor pensa sobre esse assunto e eu não quero de forma nenhuma que o seu nome, a sua moral, qualquer outra coisa, faça. O que você acha do assunto? Eu falei, espere, aguarde, estude e foque. Ela, tá bom, vou fazer isso. É maravilhoso quando o filho faz isso e quer saber as opiniões do pai em relação a qualquer assunto. Ela liga para mim qualquer assunto. Papai, vai sair isso aqui, vai ter feito isso, eu preciso fazer isso. O que o senhor me diz? O que o senhor me orienta? Pai, eu fico feliz da vida. Eu falo para minha esposa, eu fico feliz da vida. Meu coração chega a transbordo de tanta alegria de minha filha ligar para mim para orientá-la sobre alguma coisa, às vezes até sobre uma roupa. E assim, é muito bacana, né? É muito legal. Não sei se você tem essa tranquilidade, essa alegria de ver os filhos conversando com você desse jeito, mas eu tenho essa oportunidade, eu fico muito feliz disso, de ver a minha filha com essa preocupação em, de alguma forma, levar em consideração o que o pai e o que a mãe dela orienta, né? Então, assim, associe com os seus filhos, tanto no trabalho como nos esportes, ganha a confiança dos teus filhos, né? Cultivar a amizade com eles.
Dedique os pais às noites às suas famílias, né? Eu lembro de um amigo meu, um pastor, que eu achava muito bonito o jeito dele. Minha filha era. Eu não conhecia essas mensagens, irmãos, não conhecia. Nessa época eu era ancião de igreja. E aí o que que eu fazia? Eu chegava muito cansado de noite, eu não queria saber de nada, só queria saber de deitar e dormir. Só sabia deitar e dormir. E aí tinha um pastor que ele estava em formação, ele estava no terceiro ano nessa época, eu nem pensava em fazer teologia. E uma vez ele foi na casa da minha mãe vender uns livros, né? Que ele era comportor. E ele chegou lá, e ele era um pastor muito abençoado, um jovem muito abençoado, eu nunca mais ouvi falar dele, não sei se ele está no ministério. Mas ele chegou lá e começamos a bater um papo, uma conversa muito agradável, e ele foi embora. E aí quando ele chegou, ele falou assim, pastor, Tiago, irmão Tiago, eu vou ter que ir embora, porque nessa hora, era 9 horas, eu preciso brincar de boneca com a minha filha. Ele disse. Aí eu olhei, o quê? Ele falou, eu vou brincar de boneca com a minha filha, eu brinco com ela de noite, porque ela gosta. Eu falei, quantos anos é tua filha? Ele falou, 3 anos. Eu digo, é mesmo. E a minha filha tinha exatamente essa idade. Na época, a minha filha maior. Aí eu digo, é mesmo. Toda vez eu chego lá, ela, papai, vamos brincar, tá na hora de brincar com a bebê. Aí eu achava aquele tão bonitinho, né? E eu falava, rapaz, quem dera eu tivesse essa disposição. E hoje, irmão, tá aqui eu brincando de boneca com a minha filha. A Agatha, né? Então pega a gente aqui, então andando no carrinho com ela aqui, brincando, ela cura a boneca, ela traz, papai tá doente, precisa fazer curativo, ela fala na boneca. Então é muito bonitinho, né? É muito. Então, irmãos, dediquem tempo com seus filhos, cultive as amizades, né? Tire as noites, se não tem um dia, tire a noite. Mas assim, é muito importante que a gente tenha esse momento com os nossos filhos. Conselho aos pais reservados e ditatoriais. Olha só. Há perigo de tanto os pais como os professores comandarem e ditarem demasiadamente, ao passo que deixa de se pôr suficientemente uma relação social com os filhos e alunos. Mantêm-se com frequência muito reservados, ou alguns pais muito reservados, e exercem sua autoridade de maneira fria, destituída de simpatia, que não pode atrair o coração dos educandos. Caso reunissem as crianças bem junto de si e lhes mostrassem que as amam e manifestassem interesse em todos os seus esforços e mesmo em suas brincadeiras, tornando-se por vezes mesmo uma criança entre elas, dar-se-lhes-iam muita satisfação e lhes granjeariam o amor e a confiança e mais depressa as crianças respeitariam e amariam a autoridade dos pais e mestres. Que bonito, né, irmãos? Então, tem muitos pais que são fechados, não demonstram simpatia, amor pelos filhos, pela família, estão ali fechadinhos. E aqui diz o seguinte, que se os pais manifestassem mais interesse, mais simpatia, é, se ele tivesse assim, mostrasse, né, que ama os filhos, mais depressa as crianças respeitariam e amariam essa autoridade dos pais e dos mestres. Não é verdade? Então, é muito bonito esse conselho, muito interessante. Competidores do lar, olha só isso aqui, ó. Satanás e seu exército estão fazendo os mais poderosos esforços para manejar a mente das crianças. E essas devem ser tratadas com imparcialidade, ternura e amor cristãos. Isto vos dará uma forte influência sobre elas, e sentirão que podem depor ilimitada confiança em vocês. Lançai em torno de vossos filhos os encantos do lar e do vosso convívio. Se assim fizerdes, irmãos, não terão tanto desejo do convívio de companheiros jovens, devido ao mal que há agora no mundo e à restrição que é necessário impor-lhes aos filhos. Os pais devem ter duplo cuidado de os ligar ao próprio coração, fazendo-os ver que os desejam tornar felizes. Percebeu? O inimigo está ansioso, desesperado, trabalhando, fazendo todos os esforços, irmãos, todos os esforços para tirar a confiança dos filhos em vocês, pais, fazendo de tudo para prejudicar esse relacionamento. Então eu e você temos que ser muito conscientes deste assunto, porque ele vai dizer que muitas vezes os jovens, as crianças vão buscar conselho dos companheiros, do convívio que eles têm, e ali os conselhos não são muito bons, né? Os conselhos são os piores possíveis, e pode acreditar, de 10 crianças aí que estão lá no mundo lá, uma vai aconselhar positivamente coisas boas, muitos aí vão aconselhar coisas ruins, né? Coisas que eles praticam e vão aconselhar o teu filho. Se teu filho não estiver bem fortalecido naquela crença, naquela orientação que vem dos pais, aí, meu amigo, pode ter certeza que vai ter muitos problemas
e vai trazer muitos prejuízos ao coração dos teus filhos e aos seus pais, porque no final os pais sofrem demais com as decisões erradas dos filhos. Os pais devem se familiarizar com os seus filhos. E aqui chegamos perto do final. Diz assim: não se deve permitir que se erga entre pais e filhos barreira alguma de frieza e reserva. Relacione-se os pais com eles, buscando compreender-lhes os gostos e as disposições, penetrando em seus sentimentos e discernindo o que lhes vai no coração. Pais, deixai que vossos filhos vejam que os amais, e fareis tudo o que estiver ao vosso alcance para torná-los felizes. Se assim fizerdes, as necessárias restrições que lhes impuserdes terão incomparavelmente mais peso em seu espírito. Governai vossos filhos com ternura e compaixão, lembrando que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que estás nos céus. Mateus 18:10. Se quereis que os anjos façam por vossos filhos a obra de que Deus os incumbiu, cooperai com eles, fazendo a vossa parte. Amém, irmãos? Que texto forte, né? Se você quer que os anjos façam por vossos filhos a obra que Deus deu a você, cooperai com os anjos para que eles possam ajudar na educação dos teus filhos, né? Então, deixe, pai, que os filhos vejam que você ama eles, que você os ama, né? Faça tudo que tiver ao teu alcance para que eles se tornem crianças felizes ao lado dos pais. Esse é o desejo do Senhor. Quando isso aqui foi escrito, a disposição do pai em demonstrar amor ao filho era menor do que agora. Hoje a gente vê mais assim um relacionamento entre pai e filhos, né? São poucas as vezes que a gente vê um relacionamento tão fechado entre os pais e os filhos. Eu digo, claro que ainda tem muito disso, né? Mas hoje os pais cristãos, eles têm mais esse relacionamento, saem com os filhos, procura ali gastar um pouquinho do dinheiro para levar os filhos para um lugar especial e tal. Hoje a gente já vê mais isso. Existe ali uma consciência em relação a este assunto. Mas quando o Espírito Profecia escreveu isso aqui, quando a Ellen White escreveu isso aqui, não, a diferença a diferença era absurda, né? Quando ela escreveu isso aqui, os pais tinham, o relacionamento era muito pouco com os filhos, né? Era só mesmo ali a ditatorial e a forma ditatorial de agir e ponto final. Por isso que foi muito relevante isso aqui para aquela época e continua sendo relevante para mim e para você. E com certeza pode ter algum pai, alguma mãe que está me ouvindo aqui que não está tendo relacionamento com os filhos. Então é muito importante que você faça a sua parte, que os anjos também vão fazer a deles. Criadas sob a sábia e amorosa guia de um lar verdadeiro, as crianças não terão desejo de ausentar-se em busca de prazer e camaradagem. O espírito que prevalece no lar moldará seu caráter, formarão hábitos e princípios que serão uma forte defesa contra a tentação, quando deixarem o abrigo do lar e assumirem sua posição no mundo. Amém? Então, quando as nossas crianças são criadas sob uma sábia e amorosa guia, eles não terão desejo, irmãos, de buscar pelo prazer e camaradagem. Pelo contrário, aqueles princípios que são ensinados pelos pais, aquele relacionamento forte que ele tem com o pai, vai fazer com que eles encontrem abrigo dentro do lar para poder eles vencerem ali diante das tentações do mundo. Eu espero que o tema de hoje tenha ficado claro para você. Pouco comprido, para a glória do Senhor, nós tivemos aqui tempo suficiente para estudarmos e entendermos este assunto. Querido irmão, querido pai, tenha relacionamento com os teus filhos, por favor. Tá bom? Aqui diz: maravilhoso Deus, me ajude a ter um bom relacionamento com os meus filhos. Que eu seja seu melhor amigo. Eu te peço que livre meus filhos de influências satânicas e abençoe o meu lar. É esse o teu desejo, irmãos? Se esse é o teu desejo, que Deus abençoe você, a sua família, os teus filhos, e que se de alguma forma quebrou o relacionamento com os seus filhos, que isso possa ser restaurado também. Em nome de Jesus, que o teu filho volte a ter confiança em você e que a tua vida seja uma vida abençoada, pois os nossos filhos são a herança do Senhor. Amém? Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos desperta para termos esse momento de aprendizado com o Senhor. Somos gratos ao Senhor pelas bênçãos que foram derramadas, que são derramadas em nossas vidas. Senhor Deus, aqueles que são pais, que estão ouvindo esta mensagem, possam, Senhor Deus, todos os dias ter relacionamento
com os filhos, um bom relacionamento, que os filhos sintam o prazer de chegar com o pai ou com a mãe e contar-lhes, Senhor Deus, dos problemas diários, das dúvidas, das dificuldades, para que os pais sejam seus verdadeiros confidentes. Não há ninguém neste mundo, Senhor Deus, que possa aconselhar melhor, conhecendo a personalidade, o caráter, conhecendo o temperamento dos filhos, como os pais. Não tem ninguém, Senhor Deus, que possa fazer isso com tanto poder de influência que é os pais. Então, Pai, que cada um de nós que somos pais possamos colocar em prática, tirar tempo para conversar com os nossos filhos, tirar tempo para ganhar-lhes a confiança, tirar tempo para brincar, levar-lhes para um esporte, fazer alguma coisa como foi mencionado no estudo de hoje. E que tenhamos, Senhor Deus, essa disposição em cuidar bem da herança que é sua, cooperar com o Senhor e com os anjos na educação de nossos filhos. Abençoe cada paizinho, cada mãezinha que está participando dessas programações, desse culto pela madrugada, todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Abençoe cada um, Senhor Deus, e todos os nossos filhos. Entregamos nas tuas mãos as nossas vidas e receba, Senhor Deus, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus Amém. Amém. abençoe nesta manhã. Deixa eu ver a cara de vocês. Abre aquela câmera aí. Opa! Deixa eu ligar aqui a câmera, já tá com a Bíblia. Pronto. Tirar aquela foto bonita. Aí eu falo. Mostra a tua cara, Brasil. Amém. Olha aí. Vamos lá, 1, 2, 3 e. Já. Olha que bênção. Deixa eu tirar a segunda agora. 2, 3 e. Muito bem. Povo de Deus, que Deus nos abençoe poderosamente. Eu vi aqui, depois foi colocado alguns pedidos, alguns irmãos não fizeram na hora lá, mas pediram aqui, né? O irmão Roberto pediu aqui por uma pessoa, a saúde da tia Antônia, né? E aí também o Arão fez o pedido aqui. Tá bom, que Deus abençoe vocês, a gente vai estar orando e que tenham um excelente dia e nos vemos amanhã no mesmo canal, no mesmo horário. Glória do Senhor. Pastor. Nossa Amém. paga, tá aí. Um abraço. Quando está na moto, olha ali, ó. Aí é abençoado. Povo de Deus, até amanhã em nome de Jesus. Bom dia. Feliz sábado. Até amanhã. Bom dia, feliz Para sábado. todos. Tchau. Tá aqui pra academia, ó. Cuida bem das Fala, Paulinho.